Na quarta-feira nós temos o nosso culto, Boas Novas, 19h30, aqui na nossa igreja. Tem sido uma bênção, nós temos estudado aqui o livro de Jó, então se você tiver a oportunidade de estar com a gente aqui na quarta-feira, 19h30, para a gente estudar juntos, para a gente caminhar juntos nesse livro tão maravilhoso, que é o livro de Jó, que a gente tem aprendido tanta coisa aqui na quarta-feira, então você é o nosso convidado para estar aqui quarta-feira, 19h30. E amanhã é o nosso dia que a gente separa assim para momentos de oração aqui na nossa igreja. Então nós temos 2 momentos muito legais aqui na nossa igreja para que a gente possa orar juntos, louvar o nome do Senhor. De manhã, às 6 horas da manhã, tem irmãos aqui que se reúnem para orar o nome do Senhor, para orar ao Senhor Jesus. Então, se você tem essa disponibilidade, às vezes antes do serviço ali, passar aqui rapidinho, orar aqui junto com os irmãos, você está convidado. 6 horas da manhã, eles estão orando aqui, vão até a hora que Deus assim deixar, e você também fica o quanto você puder. Então, funciona assim, você chega na hora que você consegue chegar ali, próximo ali de 6 horas, e a hora que você precisar ir embora, não tem problema nenhum, você pode ficar à vontade. Mas se você não pode nesse horário da manhã, bem cedinho, que às vezes é difícil para você, nós temos uma outra opção. Toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos a nossa casa de oração aqui na nossa igreja. Tem aí mais de um mês que a gente tem feito essa casa de oração, tem participado desse momento maravilhoso. E amanhã, excepcionalmente, nós começaremos às 19h30, que nós vamos ter uma reunião logo depois da casa de oração com a nossa liderança. Então, às 19h30, nós começamos a nossa casa de oração. A gente deve ir ali mais ou menos até umas 8h30, mais ou menos a gente está aqui na casa de oração. Então, você é o nosso convidado também para participar com a gente amanhã dessas atividades maravilhosas aqui na nossa igreja. Queria chamar aqui o Daniel. Vem cá, Dani. Presta o microfone aqui, Marcinho. Tá ligado? O Daniel vai trazer um aviso para a gente, um evento muito legal que a gente vai ter no sábado agora. Então, presta atenção aí o que o Daniel tem para falar para a gente aqui. Irmãos, boa noite, graça e paz. No sábado, a gente vai ter um evento, um momento especial aqui do nosso seminário. Na verdade, um momento para toda a igreja, do ensino, né, do Ministério de Ensino. E eu quero te fazer um convite especial. No sábado, a gente vai conversar sobre um tema. É uma oportunidade de você estar aqui conosco para poder conversar mesmo. Às vezes trazer uma dúvida, falar dessa dúvida aqui ao longo da noite, deixar ela escrita num papel para a gente falar dela, e até para você trazer um convidado, trazer alguém da sua família, do seu círculo de convivência, um amigo, um conhecido, alguém que você às vezes já conversou sobre a fé, alguém que você quer trazer para perto do Senhor, você tem, né, um direcionamento específico para isso. E nesse sábado a gente vai abrir essa agenda, é uma agenda que vai acontecer com alguma frequência esse ano, e esse primeiro encontro ele vai tratar sobre uma pergunta. E aí já quero deixar essa pergunta no ar para você ir refletindo para a gente conversar sobre ela no sábado. Como a palavra de Deus nos ajuda a viver em um mundo errante? O que significa isso? Onde é que o cristão ele se segura? Onde é que ele está firmado? Por que isso é importante num mundo onde a gente tem semanalmente, diariamente, novas ideias, novas filosofias ou filosofias antigas vindo à tona, onde a gente tem tantos questionamentos, onde é que o cristão busca sabedoria, onde é que o cristão se alicerça? Márcio, na oração aqui introdutória do culto, falou sobre a lei de Deus. Isso aí já é uma prévia. Mas eu queria muito que você estivesse aqui no sábado, 19h30, não é um culto, viu, irmãos? Não é um momento igual, na maioria das vezes, a gente está acostumado. Para quem já fez o seminário aqui conosco, sabe um pouquinho como é que é a nossa metodologia, mas até para quem já fez, é um momento novo para toda a igreja. Vai ser uma mesa redonda, os professores que deram aula nesse primeiro módulo vão falar sobre esse tema. Então, eu queria muito te encorajar. Eu tenho certeza que sobre esse assunto você tem alguma dúvida e você pode aprender mais alguma coisa. E sábado vai ser um momento muito especial. Não vai ser nada que vai durar muitas horas, mas eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então, eu quero muito que você esteja presente aqui conosco, tá bom? Sábado, dia 10, 7h30, 19h30. E aí a pergunta, o que vai nortear a gente nesse primeiro tema, foi um primeiro módulo falou muito sobre a palavra de Deus, sobre a vida, né, do cristão com relação à lei do Senhor. E a pergunta é essa: como é que o cristão, como que a gente vive
como que a palavra de Deus nos alicerça, nos sustenta em um mundo errante. Isso é extremamente importante para a gente caminhar nesses tempos que nós estamos passando, para dar respostas aí fora o tempo todo sobre aquilo que nós somos questionados. Às vezes não com palavras, mas as nossas ações, o nosso modo de viver. Então, tenho certeza que esse momento vai abençoar muito a sua vida, pode ser muito esclarecedor, pode ser assim, um divisor de águas. Então, vai ser muito importante você estar aqui conosco, tá bom? Se esforça, nesse próximo sábado, e eu queria muito ver você aqui com a gente. Ótimo. Reforçando, então, sábado, 19h30, quero ter você aqui para a gente conversar um pouquinho. É um bate-papo mesmo, viu? É uma mesa redonda, não é só a gente falando e vocês ouvindo, não. É um momento que vocês vão ter para falar também, para vocês perguntarem também. Isso é tão bacana a gente poder crescer juntos aqui como igreja. Amém? Irmãos, ao final também você vai poder adquirir os últimos convites do nosso jantar de casais. Então, já estão ali nos últimos mesmo. Quem adquiriu. Nós estamos nos últimos números ali. Então, você pode adquirir ali no final com os nossos irmãos. Eles vão te orientar ali como que você pode adquirir esse convite. Já está chegando, dia 13 de junho. Nós já vamos estar lá nesse jantar maravilhoso que a gente preparou com tanto carinho. E graças a Deus, obrigado pelos irmãos que já abraçaram essa ideia aí. Maravilha, viu? Estou feliz demais que a gente está conseguindo realizar esse momento tão maravilhoso na vida de tantos irmãos aqui. E no final também, você vai poder honrar o Senhor com seu dízimo e sua oferta. Você vai perceber ali que a gente não está com as nossas maquininhas hoje. Por quê? Porque, graças a Deus, saiu a conta da igreja, irmãos. Nós temos uma conta própria agora da Lagoinha Pedreira, para a glória do Senhor. Então, isso é o quê? Isso é liberdade, irmão. Isso é liberdade para a gente poder gerir os recursos financeiros que são depositados aqui de uma forma cada vez mais livre, e a gente pode investir exclusivamente aqui em Lagoinha Pedreira. Então vai ser uma bênção a gente poder caminhar dessa forma, mas a gente tem um QR Code ali, então os irmãos vão te orientar ali, caso você queira entregar seu dízimo e sua oferta nessa noite, através dos aplicativos bancários, você vai poder usar o QR Code, mas na semana aí nós já vamos ter as maquininhas, se Deus quiser, já foram pedidas, então para chegar aí no comecinho da semana, para a gente já poder voltar ao curso normal de todas as nossos depósitos, todas as nossas contribuições aí. Mas essa é a conta da nossa igreja, então você pode ficar à vontade para abençoar essa obra e depositar a sua semente ali no final. Amém? Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 6. João capítulo 6. Nós estamos seguindo aqui, verso a verso, do livro de João, do Evangelho de João. E hoje nós chegamos aqui no final do capítulo 6 de João. No final do capítulo 6. Vamos encerrar esse capítulo 6 do livro de João. João, capítulo 6, a partir do verso 60. João 6, 60. E diz assim o texto: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi
eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse privilégio que temos nessa noite de abrir as nossas Bíblias, de assentarmos nesse lugar e ouvir o Senhor falando aos nossos corações. Deus, traz a tua verdade sobre nós, que seja o Senhor o exaltado aqui nessa noite e que a tua palavra possa fazer morada dos nossos corações, que ela dê fruto nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse final do capítulo 6, nós já acompanhamos durante todo esse decorrer, que Jesus estava em um primeiro momento com uma grande multidão, que ele havia multiplicado os pães e peixes, logo no começo do capítulo 6. Só que depois disso, Jesus faz então uma série de discursos, Jesus faz um grande discurso, e nós estamos exatamente nesse momento depois desse grande discurso de Jesus. E nós vemos nesse texto que Jesus, ele fez esse discurso num local muito específico. Quando nós olhamos aqui no verso 59, se você voltar um pouquinho, você vai ver que está dizendo assim, essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então nós temos aqui um local específico, uma sinagoga, o local onde os judeus se reuniam para cultuar, onde os judeus se reuniam para ouvir da lei, onde os judeus se reuniam para terem um convívio com a sua religião. É como se fossem as nossas igrejas hoje. É onde nós nos reunimos. Esses prédios onde nós nos reunimos para adorar o nome do Senhor, para ouvir da palavra. Então Jesus está falando aqui com pessoas que tinham esse costume de estar na sinagoga. Judeus piedosos. Judeus que tinham piedade. Judeus que estavam presos à religião. Judeus que seguiam a religião judaica. Jesus estava na sinagoga. À primeira vista, a gente olha para esse texto e fala assim, não, esse texto é para fulano. Esse texto não é para mim. Eu não faço parte desse grupo que Jesus está falando aqui. Mas, irmãos, se a gente prestar atenção, o texto está falando exatamente para mim e para você. Talvez que tenha algum tipo de contato com o Evangelho. Pessoas que, de alguma maneira, tiveram alguma notícia acerca do Evangelho. A grande pergunta é o seguinte: Jesus está em um momento aqui que ele questiona esses homens. E esses homens estão em um momento em que eles vão abandonar a Jesus. Só que o abandonar Jesus, ele não acontece da noite para o dia. Ninguém deixa de seguir Jesus da noite para o dia. Ninguém abandona os ensinos de Jesus da noite para o dia. É um processo de abandono. E é isso que Jesus vai descrever aqui. É isso que está descrito nessa palavra. O processo de abandono do caminho de seguir a Jesus. E o primeiro passo desse abandono está logo nesse versículo 60. No versículo 60, diz que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? A primeira coisa que chama a atenção é que muitos dos seus discípulos, homens que caminhavam com Jesus, homens que em algum momento seguiram a Jesus, homens que em algum momento ouviram os ensinamentos de Jesus e se submetiam aos ensinamentos de Jesus. Mas diz que eles ouviram as palavras de Jesus e então concluíram que duro era aquele discurso. É possível que até certo momento a gente siga Jesus. É possível que até algum momento você acha legal. Você olha para o Evangelho e fala assim, nossa, é uma boa notícia para a minha vida. Até certo ponto, Jesus é legal. Até certo ponto, esse Deus é bacana. Mas na hora que chega aqui, o discurso fica duro demais.
O primeiro grande passo, quando nós estamos deixando o caminho de seguir a Jesus, é quando nós começamos a achar que o Evangelho é duro demais. Que as ordens de Jesus são duras demais. Irmão, quantas vezes nós olhamos para algumas ordens de Jesus, e aí quando nós olhamos para essas ordens de Jesus, nós falamos assim, não, mas isso é difícil demais. Isso é duro demais. Eu não consigo viver desse jeito. Quantas vezes a gente olha para as ordens de Jesus e a gente começa a olhar assim, então para seguir Jesus eu tenho que abandonar isso? Agora que Jesus me alcançou, eu vou ter que deixar isso para trás? Eu vou ter que abrir mão daquele contatinho que eu tenho lá secreto? Eu vou ter que abrir mão daquela baladinha lá que eu vou todo final de semana e eu me acabo naquele lugar? Eu vou ter que deixar a droga? Eu vou ter que deixar os meus vícios? Eu vou ter que deixar isso para trás? Eu vou ter que agora deixar de ser alguém que mente? Eu vou ter que agora deixar de ser alguém que olha só para o meu umbigo? Às vezes a gente olha para o Evangelho de Jesus e a gente acha que ele custa demais para a gente. Esses homens estavam olhando para o discurso de Jesus e o discurso de Jesus foi o seguinte: olha, eu sou o único caminho. Eu sou o único pão possível. Eu sou o único alimento possível. Então vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. É claro que esses homens não estão pensando aqui que Jesus está promovendo algum tipo de canibalismo. Claro que não. Esses homens entenderam o que Jesus estava falando. Jesus estava falando de uma aliança com ele. Jesus estava falando de um compromisso com ele. E sabe qual que é o compromisso que ele está apontando? O compromisso lá do Êxodo. A Páscoa do judeu, que é onde ele comia a carne do cordeiro, daquele que foi morto. Era ali que ele comia essa carne. Então, quando Jesus fala para comer a carne dele, ele está falando, vocês agora vão ter uma aliança comigo. Vocês agora serão o meu povo. Vocês seguirão os meus mandamentos. Vocês seguirão as minhas ordens. É o que Jesus está falando para eles. E eles olham para isso e falam assim, isso é duro demais. Ser como Jesus é difícil demais. Caminhar atrás de Jesus, seguindo os passos de Jesus, me custa muito. Me custa muito. E por isso, eu não quero saber disso. Eu não quero saber dessa história porque é duro demais. É difícil demais. Eu vou abandonar o Evangelho porque eu não estou dando conta. Eu vou abandonar o seguir a Jesus porque eu não consigo. Perdão. Nós não conseguimos mais obedecer ordens simples de Jesus. É quando Jesus nos ordena a perdoar o nosso irmão e a gente não perdoa. A gente fala, não, mas aí eu vou perder minha razão, eu não vou sair como vencedor na história, o outro vai achar que eu estou errado, e sendo que ele que está errado, eu não vou me rebaixar a isso. A gente deixa de seguir ordens simples, irmãos. Ordens simples de Jesus começam a se tornar um grande peso, uma grande dificuldade, um discurso duro. E olha que Jesus tinha dito para eles que se eles fizessem isso, eles iam alcançar a vida. Jesus não estava prometendo um lugar de morte, Jesus estava prometendo um lugar de vida. Só que quando a gente está nesse caminho de abandono de Jesus, nesse caminho que nós estamos abandonando a fé em Jesus, sabe qual que é o caminho que a gente está tomando? A gente não consegue ver a vida que Deus nos vai dar. A vida eterna que Ele tem para as nossas vidas. A gente só olha para as regras que a gente tem que seguir. A gente só olha para o jeito que a gente tem que se portar. A gente só olha para as coisas que Jesus nos exige. E a gente acha duro demais. E aí, quando a gente acha duro, sabe o que é que a gente faz? A gente toma o segundo passo. E o segundo passo é quando nós começamos a relativizar as ordens de Jesus. Veja só no verso 61 que diz:
Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Olha só o que o texto está dizendo. Está dizendo que Jesus sabia que eles estavam murmurando. O que é murmurar? Murmurar é você dizer que no lugar de Deus você faria melhor. No lugar de Deus eu agiria melhor. No lugar de Deus eu consideraria melhor. No lugar de Deus eu seria muito melhor. O que eles estão dizendo aqui no coração deles é que o pensamento é que as regras de Jesus, se fossem feitas por eles, seriam muito melhores. Que eles fariam regras muito mais fáceis. Que todo mundo gostaria de seguir. Que eles conseguiriam adaptar a sua regra. É o movimento em que a gente faz o tempo inteiro de tentar relativizar o Evangelho. Falar assim, não, mas não é bem assim que o Evangelho fala. Não é bem assim que Jesus ordena. Não, isso de pecado, assim, não é bem assim. Isso era pecado lá atrás, hoje não é pecado mais. A ordem de Jesus era para aquele tempo, não é para esse tempo mais. A palavra de Deus, não, tem uns trechos da palavra de Deus que não são palavras de Deus assim. E a gente quer o tempo inteiro atualizar esse pensamento para tentar nos livrar de ter que seguir um evangelho que nos parece duro. A gente relativiza tudo, irmão. Agora é o Deus do seu jeito, a regra do nosso jeito, da nossa maneira. Nós murmuramos a respeito das regras de Jesus. Nós murmuramos quando olhamos para os ensinamentos de Jesus. Nós achamos duro demais, então a gente precisa adaptar. Não, está difícil demais, o povo não está querendo saber do Evangelho, então vamos dar uma amenizada aqui. Não vamos falar tudo, não. Vamos deixar mais ou menos. E assim a gente vai caminhando. E como se não bastasse, não só os liberais nesse sentido, que querem um evangelho do jeito deles, da ordem deles, do gosto deles, que relativizam as regras, não só eles, mas também aqueles que confiam estritamente na religião. Olha só o que Jesus fala. Ele diz para eles assim, vocês estão se escandalizando com isso? Isso está escandalizando vocês? O meu discurso dizendo para comer a carne e beber do sangue está escandalizando vocês? Jesus está dizendo o seguinte, que eles estão presos a simplesmente a forma como ele disse. Uma das coisas que estavam incomodando esses judeus é que os judeus estavam olhando para a forma como Jesus disse e estavam dizendo assim, mas Jesus não pode falar desse jeito na sinagoga. Jesus não pode falar esse tipo de palavra na sinagoga. Eles não estavam tão preocupados somente com o conteúdo, mas também com a forma como Jesus estava dizendo. É quando a religião nos faz cada vez mais olhar para os detalhezinhos. E aí a gente está preocupado com a roupa que o fulano está usando. A gente está preocupado com o cabelo que o fulano usa, com a música que ele escuta, com o que ele come, para onde que ele vai. Irmão, a gente começa a se preocupar tudo com isso. Sabe o que é isso? A gente começa a ser fiscal. Esse é o terceiro passo. A gente primeiro acha duro demais o discurso, relativiza as coisas para a gente, e agora a gente começa a achar erro em todo mundo. A gente começa a se escandalizar com tudo. Tudo nos escandaliza. E aí tudo é motivo para você sair fora da igreja. Não, porque fulano não olhou para mim. Fulano me cumprimentou torto. Não, fulano não olhou direito na minha cara. Tudo nos escandaliza. Tudo nos incomoda. Esses são os passos em que a gente começa a largar a fé, irmão. Você deixa de olhar para Jesus, para o discurso de Jesus, para o conteúdo que Jesus está dizendo e começa a olhar para a forma.
Você não está mais se preocupando com o que Jesus está dizendo, mas está preocupado com as formas que são apresentadas, irmão. E não para por aí. Você agora começa a caminhar e dar um próximo passo. E o próximo passo é que você começa a olhar agora e ter mais esperança para as coisas desse mundo do que das coisas do mundo que virá. Veja só no verso 62 o que diz. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Jesus está falando assim, vocês estão achando duro esse discurso, vocês estão rejeitando esse discurso aqui agora. O que vocês vão achar quando vocês virem que eu, Cristo, não vim para reinar nesse mundo, mas estou saindo desse mundo para voltar para o lugar onde eu sempre reinei? Sabe o que Jesus está falando? Esqueça a ideia que eu sou um Messias para resolver os seus problemas aqui nesse mundo. Eu não sou um Messias para resolver o seu problema. Eu não sou um Messias para te dar uma vida tranquila e agradável aqui. Eu sou o Messias que vai levar você para o meu reino nos céus. É isso que Jesus está dizendo, porque esses discípulos, sabe o que eles estavam pensando? Que Jesus era um Cristo, um Messias político. Ia chegar lá, ia acabar com Roma, ia pegar o poder para ele e ia reestabelecer o reinado de Israel. E estabelecer do jeito que Israel deveria ser. Ó, até a igreja católica aí está tocando o sino, ó. Vai começar a missa. Irmãos, Jesus não é um Messias político. Ele não é um gênio da lâmpada. Ele não é alguém que vai aqui e simplesmente está preocupado com o meu e com o seu conforto. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho do homem que subirá aos céus. O intuito de Jesus é nos fazer a não ter esperança simplesmente nesse mundo, mas ter esperança no mundo que virá. Quando nós começamos a olhar demais para esse mundo e esquecermos que Jesus está subindo aos céus, irmão, é mais um sinal que nós estamos próximos de abandonar a Jesus. Esses homens estavam assim, preocupados em resolver o problema imediato deles. Qual que é a motivação minha e sua para estar num culto, por exemplo? Qual que é a minha e a sua motivação para orar a Deus? Nós oramos porque nós queremos alguma coisa que Ele nos dá? Nós queremos resolver os nossos boletos da semana? Nós queremos uma casa nova? Nós queremos resolver o problema da nossa família? Ou a gente simplesmente ora ao Senhor Jesus porque Ele é o Filho do homem e Ele é digno disso? E outro passo que a gente toma é que a gente começa agora, inclusive, a retirar o Espírito Santo da equação da nossa vida. Veja no verso 63 o que diz. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ele começa agora a dizer para esses homens, para esses discípulos, que o Espírito é que traz vida. Que a vida está no Espírito, que na carne não tem nenhum tipo de esperança, que em resolver as coisas desse mundo e buscar e começar a investir cada vez mais nessa carne, não vai levar a lugar nenhum, que só pelo Espírito nós temos vida. Se queremos realmente viver, precisamos do Espírito Santo. Sabe o que acontece, irmãos? O passo que a gente começa a dar para abandonar a Jesus é quando nós ignoramos o fato que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Não tem jeito de você viver nesse mundo sem estar cheio do Espírito Santo. Sem estar cheio do Espírito Santo não há vida. Se não houver o Espírito, não há vida.
Nós precisamos ser vivificados pelo Espírito. A pergunta é: se a sua vida dependesse do Espírito Santo, você estaria buscando Ele necessariamente? Você acha que do jeito que você está buscando está suficiente para suprir a sua vida? Se sua vida dependesse disso, irmão, imagine a sua vida dependendo do Espírito Santo, dependendo do quanto você tem se enchido do Espírito Santo. Imagine se sua vida dependesse disso. Você estaria tranquilo? Se você não estiver tranquilo, você precisa voltar a se encher do Espírito Santo, irmão. Você precisa voltar a buscar ser cheio do Espírito Santo. E não é se encher das coisas desse mundo, se encher da carne, irmão. Não é se encher das coisas que tem nesse mundo. Qual que é a prioridade das nossas vidas? Às vezes a gente vive uma vida cheia de prioridade de um tanto de coisa. Mas a gente nunca tem prioridade em se encher do Espírito Santo. Fica sempre o último. Sabe por quê? Porque a gente não olha isso como importante, como essencial para a vida. Porque se a gente olhasse como essencial para a vida, irmão, a gente não abria mão. O que você come todo dia? Porque você sabe que se você não comer, você vai morrer, não é? Por que a gente não lida assim com o Espírito Santo? A gente depende do Espírito Santo para viver, gente. Nós dependemos do Espírito Santo para ter vida. Mas o caminho de quem está abandonando a Cristo é rejeitar esse alimento. É rejeitar que o Espírito Santo é o que traz vida. Começa a buscar vida em outras coisas, em outros lugares, em outras paixões, em outras fontes. E o próximo passo é que essas pessoas começam a viver uma vida em que elas escondem ou tentam esconder para enganar a si mesmos quem elas realmente são. Olha só o verso 64 que diz: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. O texto está dizendo que Jesus sabe quem não crê e sabe quem trai ele. Sabe quem é quem. Esse passo para nos afastarmos do caminho de Jesus é o passo em que nós começamos a usar uma máscara imensa nas nossas vidas. Tentando esconder quem somos. Tentando esconder atrás de uma reputação de crente. E às vezes a gente tem até esse costume, né? Nossa, fulano é uma bênção. Olha como é que ele é na igreja. Ele ora, ele canta, ele prega, dá a paz do Senhor para os irmãos todos, não esquece de ninguém. No aniversário liga para todo mundo. É amável. Parece tanto com Jesus. Mas pergunta para a esposa dele como é que ele é. Pergunta para os filhos. Pergunta para o patrão. Pergunta para o vizinho. Pergunta para o cara que joga bola com ele à noite. Como é que ele é? A gente tem a tendência de construir uma imagem de quem não somos, irmãos. Mas Jesus não está nem um pouquinho preocupado com essa imagem que você está tentando construir. Você está perdendo seu tempo. Porque ele sabe quem nós realmente somos. A gente precisa parar de fingir ser quem não somos. Precisamos ser transparentes diante de Jesus. Porque você sendo transparente ou não, ele sabe quem você é. Então, para que você vai gastar tempo construindo uma imagem de quem você não é? Para que você vai construir uma imagem, uma máscara que vai esconder quem realmente você é? Não perde seu tempo, não. E a gente só vai se afastando do caminho de seguir a Jesus. Só vai se afastando do caminho de Jesus. Então, por fim, a gente abandona de vez. Veja o verso 65 que diz. Prosseguiu. Por causa disto, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido.
À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. A gente tem a tendência de falar, né? Nossa, mas fulano estava com a gente aqui ontem. Hoje já não está. O que aconteceu? Irmão, não é da noite para o dia, não. Viu só o processo? Viu só o que vai acontecendo e como que a gente vai deixando isso acontecer? Viu só como é perigoso os pequenos passos? Até o ponto que ele começa agora a reservar algumas coisas para ele, porque diz o texto que é aquele que o Pai lhe der. Então, nós precisamos ser completamente de Deus. Quando nós não estamos por completos como propriedades de Deus, irmão, nós vamos abandonar a carreira. Nós vamos abandonar a caminhada. Nós precisamos pertencer totalmente a Jesus. É porque é assim que ele vai transformando as nossas vidas. Está vendo que não é ser 100% certo, 100% perfeito, mas é pertencer totalmente a Jesus. É não ter nenhum tipo de reserva sobre a obra que Jesus pode fazer nos nossos corações. Nós não podemos ter quartinhos secretos da bagunça na nossa vida. Nós temos que ter todos os cômodos com as chaves nas mãos de Jesus, por mais bagunçado que esteja na nossa vida. Não dá para a gente esconder nada, irmão. Não dá para a gente guardar nada no cantinho. Jesus está aqui para resolver tudo. Ou ele é dono de tudo, ou ele não é o nosso Senhor. E se ele não é o nosso Senhor, o que a gente faz? A gente abandona a caminhada. A gente olha para Jesus e fala assim, quer saber? Não vou seguir Jesus, não. Prefiro ficar com os meus cômodos secretos. Prefiro ficar com as minhas reservas. Prefiro ficar com as coisas que são minhas. Eu não quero perder nada. Esse discurso é duro demais. E aí a gente abandona o caminho. A gente deixa de seguir. E de novo, diz que muitos dos seus discípulos, não foram poucos não, foram muitos discípulos que fizeram isso. Talvez nas nossas igrejas tem mais gente no caminho de abandonar do que no caminho de seguir Jesus. Talvez a gente faça parte de um grupo que a gente está mais próximo de abandonar do que de seguir Jesus verdadeiramente. Mas então, por que Jesus permite que discípulos passem por situações como essas, em que eles pensam e cogitam a possibilidade de desistir, de abandonar? Jesus então vira para os seus discípulos e olha a pergunta de Jesus. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Gente, pensa nisso. Raciocina comigo. Jesus, no começo do capítulo 6, está com a multidão reunida, faminta. Ele multiplica os pães e os peixes, alimenta todo mundo, sobra cestos com pães e peixes. Muita gente, uma multidão. Jesus então se reúne numa sinagoga lotada, com muitas pessoas que se diziam discípulos dele. Só que o texto vai só diminuindo o número de pessoas. E agora Jesus está diante dos seus 12. E vira para eles assim: e vocês não vão embora também, não? Irmão, Jesus não está nem um pouquinho preocupado com o número. Nunca esteve preocupado com o número. Jesus olhou para os discípulos e falou assim: se vocês quiserem, vocês podem ir embora também. Às vezes a gente fica achando que Jesus está implorando para a gente, né? Às vezes a gente fica achando que Jesus está de joelhos, falando: pelo amor de Deus, não me larga não. Jesus não está assim não. Jesus está dizendo assim: se você não quiser, vai embora. Vai embora. Não precisa me seguir não. Não estou fazendo questão disso. Vocês também não querem ir embora não? Vocês também não estão achando duro demais o discurso não?
Vocês também não vão me abandonar, não? Irmãos, nas nossas vidas, chegamos muitas vezes num beco sem saída. Porque o beco sem saída pergunta para a gente: e aí, vocês vão me abandonar? Nós estamos vendo isso na vida de Jó, irmãos. Jó chegou num beco sem saída. Jó não sabe o que vai fazer da vida dele. É Jesus colocando ele numa situação em que ele só tem como dizer: Jesus, eu não tenho para onde ir. Pedro aqui deu a única resposta possível, irmãos. Para quem iremos? Irmão, o evangelho pode ser duro, e ele é duro. O evangelho pode ser politicamente incorreto, e ele é politicamente incorreto. O evangelho pode ser ofensivo, e ele é ofensivo às nossas vidas. O evangelho pode nos custar tudo, e ele custa tudo. Mas, irmão, é o único caminho. Não tem outro caminho. Quisera eu se tivesse outro caminho, irmãos. Quiséramos nós que se tivesse um outro caminho mais fácil, um caminho mais leve, um caminho mais tranquilo, mas não tem. O único caminho de vida é o caminho do evangelho, de seguir a Jesus. É o caminho duro, pesado. Quem pode ouvir esse discurso? Quem pode suportar esse discurso? Irmão, é duro mesmo, mas é o único caminho. Para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? É a resposta de Pedro. Não é para um lugar, irmão. Não é para onde. É para quem? Você pode procurar em qualquer lugar. Você pode procurar em qualquer pessoa, irmão. Você não vai achar caminho de vida eterna. É só em Jesus. Sabe o que acontece nesse momento aqui? Pedro está diante dos seus 11, junto com seus 11 amigos, os discípulos que estão caminhando com ele. E Pedro olha para o lado e fala assim: esses homens são tão falhos quanto eu. Ou talvez eles são até piores. Eu não tenho como. Se eu segui-los, a minha vida vai se acabar. Tem uma pessoa só aqui no nosso meio que é perfeita: Jesus Cristo. E é só nele que nós podemos confiar, irmãos. É só em Jesus. É só em Jesus que nós podemos confiar as nossas vidas. Para quem iremos? Só Ele tem as palavras de vida eterna. E esse Jesus é aquele que nós temos crido e conhecido. Ele é o Santo de Deus. Nós só temos Jesus por isso. Nós só temos a Cristo por isso. Porque Ele é o Santo de Deus. Ele é o único separado de Deus. Ele é o único separado de todos. Ele é o único digno das nossas vidas. Não tem outro, irmão. Não tem outro caminho. Nós não temos outra possibilidade. A única possibilidade é Jesus. Nessa noite a gente precisa saber. E a gente precisa perguntar nos nossos corações. No momento em que a gente não tem saída, que a gente está quase desistindo, que a gente está quase deixando tudo para trás, para quem nós estamos indo? Nós estamos indo atrás de um abismo que gera outro abismo? Ou nós estamos indo atrás de Jesus? Talvez você identificou nessa noite que você está num caminho mais de desistir
de deixar de seguir Jesus do que um caminho de dizer que Ele é o caminho de vida eterna. Mas a graça é que, mesmo sendo alguém que Jesus sabe que está prestes a trair, nós somos chamados como discípulos dele, irmão. Naquela época, para você ser discípulo de alguém, essa pessoa precisava te aceitar como discípulo. E aqui Jesus, ele não espera a gente pedir para ser discípulo dele, mas ele nos chama para ser discípulos dele. E nessa noite ele está chamando a gente para ser discípulo dele. Para saber que a caminhada vai ser difícil, vai custar muita coisa. Mas é o único caminho que nós vamos encontrar vida no final. A pergunta é: você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus? E a mesma pergunta que Jesus vai fazer é essa. E vocês? Não vão me abandonar também, não? Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, para que nós possamos reafirmar o nosso compromisso com Jesus. Compromisso dizendo que nós não vamos abandonar Jesus. Nós não vamos deixar Jesus. Se você pudesse colocar de pé, enquanto nós cantamos uma canção, gostaria que você refletisse sobre a sua vida, sobre a sua caminhada. Se você perceber que você está prestes a abandonar Jesus, peça a graça dele para que possa te sustentar nesse caminho, para que você se mantenha firme no caminho de Jesus. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor nessa noite. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa um pouco divino. Ele me deu unção, cajado um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o encher, pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias afundei nos barcos do mar.
Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Pai, nessa noite, nós queremos reconhecer que nós não temos nenhum lugar e nem ninguém a qual nós podemos ir. Nós só temos o Senhor. Nós só temos as Tuas palavras de vida eterna. Nós não temos mais nada. Deus, talvez as nossas esperanças nessa noite já tenham se acabado, já estão no final. Nós estamos prestes a deixar o Senhor. Nós estamos prestes a deixar de te seguir, Jesus. Deus, a caminhada tem sido difícil. A caminhada é difícil obedecer ao Senhor. É difícil obedecer os Teus mandamentos. Nos custa muito, Jesus. Mas Deus, nessa noite nós reconhecemos que é o único caminho, é a única possibilidade para as nossas vidas. Pai, que o Senhor possa confirmar nos nossos corações o Teu chamado para todos nós como discípulos do Senhor, como aqueles que estão aqui para Te seguir, para seguir os Teus passos, seguir os Teus mandamentos. Ó Jesus, que o Senhor nos dê graça para Te obedecer, para Te seguir até o fim. Nos faz perseverar até o fim. Não nos deixe abandonar o Senhor. Não nos deixe faltar no Teu caminho, Pai. Nós não queremos voltar atrás. Não tem caminho para voltar, Jesus. É por isso que nós abraçamos o Teu caminho, abraçamos a Tua vontade nessa noite e dizemos: seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Faz a Tua vontade nas nossas vidas. Que nós possamos pertencer totalmente ao Senhor, sem reservas, para que nós possamos seguir os Teus passos, obedecer a Tua voz e fazer a Tua vontade, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está aqui nessa noite e você fala assim: pastor, eu não estou prestes a desistir. Eu já desisti de caminhar com Jesus. Eu já não quero mais seguir Jesus. Eu queria muito que você me procurasse aqui no final. Eu quero orar com você. Quero orar com você para que o Senhor Jesus possa te mostrar de novo esse caminho de vida. Para que você volte a caminhar nesse caminho de vida com Jesus. Meu irmão, só tem uma possibilidade. E essa única possibilidade é Jesus. É Jesus. Talvez você está procurando um tanto de lugar, um tanto de coisa, e você não encontrou nada que satisfaz a sua vida. É porque somente Jesus pode te dar vida. Só Ele pode nos dar vida. Amém. Se você puder erguer suas mãos no seu lugar. Que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito estejam conosco.
Em nome de Jesus. Vá na paz, querido. Deus abençoe sua vida. Se você precisar de orar comigo, vou estar aqui na frente esperando. Deus abençoe.